O Thiago Braga acaba de humilhar os web comunistas de novo. Dessa vez é o fim dos negacionistas do Holodomor. Né? Para quem não sabe, Holodomor foi aquela grande mortandade que aconteceu na Ucrânia no começo dos anos 1930, quando houve uma coletivização forçada, e foi forçada mesmo, né? Os web comunistas dizem que não, os kulaks foram convidados a entregar sua propriedade e ir para a coletivização. É tão infantil isso, eles eram forçados, né? Kulak eram os donos de terra, havia vários níveis de kulak, né? Se não me engano, nível 1, 2 e 3. E havia dois tipos de propriedade, né? Os socialistas, né? Os kolkhozes e os sovkhozes. E esses kulaks eram responsáveis pela maior parte da produção. Então, quando houve a coletivização forçada, houve uma quebra na produção de grãos, gerando aí uma fome brutal, e que aí teve canibalismo, né? Inclusive, os agentes soviéticos, né, os agentes do Partido Comunista, colocaram cartazes espalhados nas vilas ucranianas, escrevendo que comer os seus filhos é um ato bárbaro, de tanto que havia canibalismo na região, né? Então eles colocaram cartazes com esse aviso. Então daí que vem a expressão comunista come criancinha. Mas na realidade houve canibalismo em outras fases da história da União Soviética, por exemplo, no cerco a Leningrado, também houve, né? Então foi um dos episódios mais macabros e brutais, não só da história da União Soviética e da Rússia, mas da história mundial nos últimos 100 anos, né? É lógico que se coloca como evento mais macabro o massacre dos judeus, né? O Holocausto, que houve mesmo. Os judeus morreram na mão dos alemães, por volta de 6 milhões de judeus foram assassinados, exterminados na mão dos nazistas. Mas o Holodomor segue talvez logo atrás. Ninguém sabe exatamente o número, mas foi um dado assim brutal. O próprio autor que cunhou o termo genocídio, disse que se aplica também ao Holodomor, esqueci o nome dele agora. E agora a discussão se enquadra em genocídio o que aconteceu na Ucrânia não é uma discussão acadêmica, mas, de qualquer forma, aconteceu aquela mortandade motivada pela coletivização. E não era para se esperar outra coisa, porque todo lugar que teve coletivização, ou seja, tirar da mão de produtores privados para colocar no fazendas na mão do Estado ou fazendas comunais, né, supostamente geridas pelos próprios camponeses, sempre dá em quebra na produção agrícola, porque o socialismo não funciona. O socialismo, além de ser uma doutrina criminosa e violenta, ela nunca funcionou em lugar nenhum e nem nunca vai funcionar. E a União Soviética é uma dessas provas. Então, de fato, ocorreu o Holodomor, alguns falam Holodomor ou ainda Golodomor, né? Quem mora no sul do Brasil, lá em Curitiba, pode ver lá, tem exposição lá no Museu Ucraniano, de fotos e cartas relativas ao período. Existe uma memória, né, dos descendentes que emigraram da Ucrânia e vieram para o Brasil. Então é um fato totalmente estabelecido, esse massacre, e a surpresa é que nos últimos tempos tem havido aí os negacionistas do Holodomor, né? São pessoas fanatizadas pelo comunismo, fanatizadas pelo marxismo, e que querem a todo custo defender a União Soviética. E para defender a União Soviética tem que defender Stalin. E para defender Stalin tem que negar que tenha havido, né, o Holodomor, ainda que os documentos soviéticos estejam abertos e há farto material provando os massacres e o absurdo que foi a coletivização forçada. Apesar de várias provas documentais, esse povo ainda insiste em negar um fato histórico que aconteceu, né? E o Thiago Braga está fazendo, acho que não terminou, né? Falta mais um vídeo, ia ser uma trilogia. O primeiro vídeo já comentei, agora comentar um pouco o segundo. Não vai dar para fazer um react, porque o vídeo dele é bem longo, mas ele fez um trabalho bem sistemático, foi bem metódico,
fez leituras online, consultou vastos artigos, documentos e livros, citou um monte de livros para serem lidos, né? Então ele fez um trabalho assim de primeira, e está de parabéns. Eu vou comentar aqui alguns pontos, né? Lembrando que muito dos comentários que o Tiago Braga fez e as referências bibliográficas estão em inglês. E para quem não sabe inglês, vai ter dificuldade não só de acessar a bibliografia exposta pelo Tiago Braga, como também vai ter dificuldade no progresso no trabalho, em viagens, etc. Então é fundamental aquela pessoa que não sabe inglês aprender esse idioma que é o mais importante do mundo. Então faça logo o curso B-Way do Jonas Bressan, tem o link de inscrição aqui abaixo desse vídeo. Então você que não sabe inglês está perdendo tempo, né? Então faça logo isso, porque o Tiago Braga pega muitas citações em inglês, né? Ele faz a tradução simultânea, mas a pessoa tem que saber inglês, né? A pessoa que quiser saber qualquer assunto tem que saber inglês, né? Mesmo curioso daí, né? Só uma parte, é a mesma história do Brasil, tem autores de fora que estudam história do Brasil, óbvio, né? Às vezes produzem trabalhos em inglês. Eu mesmo peguei uma vez uma fonte americana sobre Dom Pedro I, e estava em inglês, né? Se eu não soubesse inglês, não teria acesso a isso. Então, até mesmo para a história do Brasil é importante. Então, o Ian Neves fala que a lenda que teve canibalismo, né? Cara, isso é ridículo, isso aí todas as fontes dizem, conforme eu falei, teve os agentes, né, do partido colocaram cartazes disso. Deixa eu até pegar onde é que está a fonte, está aqui, ó. Isso aqui é um livro muito bom, que não foi usado pelo Tiago Braga, porque talvez seja um livro hoje que seja datado, ou seja, ele está, como é um livro já que tem o quê? De 98, então é um livro que não foi atualizado, pelo menos a minha versão não foi atualizada, obviamente, e que então teriam referências mais sólidas sobre o Holodomor, né? Então ele não citou isso, mas aqui nós vemos aqui na página, é bem aqui no miolo, né? Não coloca a página 353, coloca aqui claramente que os casos de canibalismo foram tão frequentes que o governo mandou fazer cartazes nos quais estavam escritos: comer os seus filhos é um ato bárbaro. Quer dizer, comer o seu filho é um ato bárbaro. Então tá aqui. Aqui também ele comenta aqui no capítulo tal, uma curiosa carta do Stalin, no qual um agente, né, do partido, comissário do partido, faz um relato dos abusos que os comissários estavam fazendo na Ucrânia, entre eles tirar a roupa de todo mundo e colocar na neve para morrer de frio, ou o contrário, mandar as pessoas para o fogo, né, e outros hábitos de tortura. Então esse emissário faz um protesto para o Stalin. E o Stalin, por incrível que pareça, não é por incrível que pareça, Stalin era um assassino, né, um genocida, um homem horroroso, um psicopata imoral, né? Faltam adjetivos para qualificar. Quando ele lê a carta, em vez dele ordenar, então, uma investigação, e falar assim, não, vamos parar o abuso, aí acabou tudo, não. Ele fala que agradece a carta, então, do comissário, tal, que vai mandar uma outra pessoa lá para ver, mas ele pondera, talvez, que essas medidas tenham sido justas e tal. Realmente é inacreditável, né? Inacreditável. Outra coisa que esses comissários relatavam é que os kulaks, muitos dos kulaks submetidos à violência, né, da repressão soviética, foram para a floresta. E aí qual que foi a ordem dos comissários? Tacar fogo na floresta. Então muitos kulaks morreram carbonizados, né, morreram sob o fogo ou intoxicados com a fumaça nas florestas que eles esconderam. Então tem até foto de uma floresta em chamas e os kulaks lá dentro, né? Realmente é impressionante. O Ian Neves diz que a sabotagem que causou a fome, né? A pessoa, para acreditar nesse argumento, é duro, né? Porque então os kulaks teriam feito sabotagem para
para diminuir a produção e tal, e aí impedir a coletivização e tal. Mas todas as fontes dizem que isso seria o contrário. Se houve sabotagem, foi aqui e ali, né? Não é assim uma coisa geral. E depois o Thiago Braga mostra, porque o Ian Neves, quando faz a exposição dele, ele coloca um monte de referências bibliográficas também. O Thiago Braga pegou algumas delas e usou elas contra o próprio Ian Neves, ou seja, a fonte do Ian Neves desmente o próprio Ian Neves. Impressionante, né? Aí é feito como questão do clima, que o clima teria causado a fome, né, e a quebra da produção agrícola. Também, pelas fontes, aí foi provado que não é verdade. Houve confisco de ganso, aí também é provado. Então os comissários simplesmente confiscavam os grãos e acabou, e mandavam para a Rússia ou para outros lugares para impor um regime de terror, porque um dos objetivos do Stalin era impor o terror na população para que a população cedesse à sovietização, né? E o próprio Stalin deu ordem, né, que o Livro Negro do Comunismo fala, o Thiago Braga fala, outras fontes falam, que o Stalin falou: eu quero destruir os kulaks como classe social. Ele deu essa declaração. Então, os kulaks, a destruição dos kulaks foi uma ordem dada pelo Stalin. O Stalin queria a extinção dos kulaks como classe social. A coletivização forçada e o confisco foram as causas primárias da fome. Essa é a grande prova, essa é a prova que o Thiago Braga comentou muito bem. Então, a coletivização forçada, somada ao confisco dos grãos que foram levados para outras regiões, causaram aí a fome brutal, né? Houve também guerra contra os camponeses, ataques, mortos, assassinatos e tal. Houve deportações também. O Stalin era mestre de deportação, né? Era um demônio. Então ele fez muita deportação do Cáucaso, deportação de ucranianos, deportação do Báltico. Muitos desses deportados morriam no caminho, né? Então era brutal. E depois as condições climáticas na Rússia são extremas. Imagina uma pessoa saindo lá do sudoeste da Rússia, onde o clima não é tão agressivo, e é enviada para o Gulag. Provável que ele morra. Muitos morreram de frio e não em consequência do trabalho forçado. Se não morre de frio, vai morrer de trabalho forçado. E crianças, jovens, mais fracos e velhos acabam até morrendo no caminho, como era uma coisa relatada. Lembrando que assim como teve a fome na Ucrânia, também teve a fome no Cáucaso também, que aliás é pouco lembrada. Morreu menos gente que na Ucrânia, mas em dado proporcional morreu mais gente no Cazaquistão, perdão, do que na Ucrânia. Número absoluto na Ucrânia morreu mais gente, mas em número relativo no Cazaquistão morreu mais gente. No Cazaquistão não tinha a figura do kulak, mas tinha a figura dos nômades, né? E o Stalin tinha aversão ao nomadismo, então ele queria fixar toda a população do Cáucaso em fazendas ou em vilas ou em indústrias. Isso daí causou uma quebra no hábito dos povos. O Stalin tinha horror dessas tradições, né? E aí as pessoas tiveram que mudar completamente o seu jeito de viver, e os que resistiam eram mortos. Mais uma vez, a coletivização forçada levou à fome no Cazaquistão. No Cazaquistão foi brutal, né? Porque acabou com uma tradição milenar, né, no nomadismo, e acabou impondo um padrão de vida, um hábito que as pessoas não estavam acostumadas, né? Então, o Thiago Braga mostra que as fazendas coletivas fracassaram, e é verdade, né? A produção dos kulaks era muito superior à das fazendas coletivas. O Stalin desprezava a vida dos camponeses e dos nômades, conforme eu falei. O Thiago Braga não comenta dos nômades, né, nem do Cazaquistão nesse vídeo, é só sobre a Ucrânia, né? Eu que estendi um pouco aí o comentário, né? E o que se torna ridículo é o fato do Ian Neves dizendo, com toda a pompa e circunstância, dizendo que ele detém a verdade. Ele é o dono da verdade, ele é o senhor dos fatos. É que os caras estão dizendo que da porra do ioiô. A galera da direita consegue me zoar por conta de ioiô porque eles não têm cacife pra me combater intelectualmente.
Então, eles não conseguem falar dos meus vídeos no nível intelectual, e aí eles têm que falar da minha aparência, têm que falar dos meus hábitos e dos meus trejeitos e coisa que o valha, né? Um deles pegar algum vídeo meu falando de alguma coisa teórica, alguma coisa histórica, nunca vi acontecer, e provavelmente não vai acontecer, porque pra isso tem que estudar, e estudar é um negócio que dá muito trabalho. E eles não gostam muito não, viu? Hoje só pancada. Só que aí tem um detalhe, mano. A direita sempre captura esse sentimento com mentira. Sim. Sempre captura com falácia. Tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. A esquerda tem uma coisa que a direita nunca vai ter. A razão, velho. A convicção da luta. A razão. Ética, né? Lá no A filme gente- do Marighella, ele fala, eles têm o sei lá o que, mas nós temos convicção da nossa luta. E não é nem, eu não digo nem convicção e ética, é antes disso. A gente só tá certo. Mano. A gente tem a verdade do A nosso gente tem a lado. verdade do nosso lado. E eu não vou relativizar isso, velho. A gente tem a verdade. O capitalismo é insustentável. Ele gera um sofrimento imenso pra classe trabalhadora. E a direita só consegue crescer mentindo, velho. Porque se ela falar a verdade, se ela falar, ó, galera, tô juntando aqui, ó, pra vocês defenderem o interesse da burguesia, tá, mano? Ó, isso aqui é pra manter os empresários lucrando, pra manter os industriais no lugar. A gente tá numa crise, mas a gente vai botar a conta nas costas de vocês, tá? E aí, quando esses fatos são expostos, né, pela própria fonte que o Ian Neves citou, e quando a argumentação do Ian Neves é contraposta contra a brilhante argumentação do Tiago Braga, nós vemos que o que o Ian Neves falou com toda pompa e circunstância não passa de retórica barata. Ele não é detentor da verdade, ele é detentor da mentira. O que ele faz é atacar a verdade, atacar os fatos e inventar. Ele é um romance, né? Esses web comunistas são na verdade, romancistas, né? Eles não trabalham na área da não ficção, eles trabalham na área da ficção. É assim que eles têm que ser entendidos. Ou seja, então eles imaginam, né, uma União Soviética cor-de-rosa, onde tudo era lindo, maravilhoso, e aí defendem essa visão que eles próprios criaram. Ou seja, eles são romancistas, eles trabalham na área da ficção. Se você quiser saber da não ficção sobre a União Soviética, veja ali o vídeo do Tiago Braga, né? E ali, então, nós vemos que, como as coisas são contra fatos, não há argumentos, né? E o Tiago Braga colocou vasta bibliografia, argumentou muito bem e reduziu a pó os comentários dos web comunistas que, conforme eu falei, estão na área da ficção, né? Bom, vamos ficando por aqui. E lembrando que a nossa Black Friday vai terminar dia 17, então não perca a oportunidade de adquirir os nossos cursos, que são vendidos individualmente, ou a Escola da Verdade Store, que reúne todos os cursos que eu já gravei, e mais os que eu vou gravar no prazo de 1 ano. Então não perca a oportunidade de adquirir os nossos cursos com desconto. Obrigado.